Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor André e esse é o canal Escola Bíblica. Estamos aqui para mais uma lição abençoada da parte do Senhor para as nossas vidas. Hoje talvez você vai sentir aqui a falta, a ausência do presbítero Gabriel, que está envolvido em outros planejamentos da obra de Deus e temporariamente não estará aqui comigo, mas acredito que na próxima aula já estará de volta. Homem de Deus aplicado no estudo da palavra e que vai fazer falta hoje. Hoje nós estudaremos a lição de número 9, cujo tema é quem é o Espírito Santo. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando, não é isso? Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam nos dias atuais apenas com uma nova roupagem, não é verdade? Heresias que no passado os pais das heresias, não é isso? Os heresiarcas, eles traziam tantas heresias que combatiam contra a igreja. Nós aprendemos em aulas passadas, nos concílios de Nicéia, de Constantinopla e outros, essas heresias foram combatidas, mas hoje elas continuam se apresentando, tentando confundir os salvos com grandes e tantos absurdos. Mas hoje nós vamos conhecer a terceira pessoa da Trindade. Nós já estudamos a Trindade, já estudamos o conceito da divindade, da deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar da terceira pessoa desta Trindade maravilhosa, que é a pessoa santa e poderosa do Espírito Santo, que é uma pessoa real, viva, que intercede, batalha por nós, nos capacita a igreja, a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que está comigo aqui. Eu não estou sozinho, você também não está sozinho nesta aula de hoje. Tema da lição: quem é o Espírito Santo? Louvado seja Deus. O texto áureo diz assim: ora, este Senhor é o Espírito Santo. Observa bem, este Senhor é o Espírito Santo, louvado seja Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que coisa linda, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo do Senhor, aí há liberdade. Observe que o Espírito Santo aqui é chamado, denominado de Senhor, porque Ele, o Pai e o Filho são uma única pessoa, não é isso? Uma única unidade. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-lo. Então vamos conhecer aqui um pouco hoje a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, para compreendermos a sua deidade, os seus atributos e como ele é divino e poderoso, e que nessa dispensação está atuando, trabalhando em favor dos crentes, dos salvos, louvado seja Deus, para que a igreja continue sendo aparelhada, cheia de poder e de unção, para poder romper e chegar até o final dessa jornada, onde o Senhor virá buscar esta igreja. Nós observamos que em João capítulo 14, o Senhor deixou bem claro, quando ele ia subindo ao Pai, que ele deixaria outro Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, louvado seja Deus. A introdução diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo está presente em toda a Escritura Sagrada, louvado seja Deus, de Gênesis a Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconheça como Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Vamos estudar hoje aqui a deidade do Espírito Santo. Ele é divino, ele é Deus, ele tem poder e ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Vamos estudar tudo isso aqui nesta aula de hoje, ok? A palavra-chave é o Espírito Santo. Essa pessoa que age e opera em nosso meio, no meio da igreja, na vida daqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor, ok? Vamos ao primeiro tópico: o Consolador. O outro Consolador é o subtópico. João 14,16, na leitura bíblica em classe, o Senhor deixou bem claro: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe aí que o Espírito Santo estará com a igreja, com os salvos, para sempre. É bem verdade que o Espírito Santo ele se afasta, não é isso? Ele intercede com gemidos inexprimíveis, mas ele não habita onde há pecado. Onde há pecado, ele se afasta. Ele até convence o pecador do pecado, justiça e juízo, mas o pecador depois, no processo de santificação, não é isso? O Espírito Santo habita nele, capacita ele e preserva ele até a vinda de Cristo, desde que ele ande em santidade com o Senhor. Louvado seja Deus, uma vida de renúncia. Aí o Espírito Santo habita, ok? Então, o primeiro tópico aqui, o outro Consolador. João 14,16 afirma isso, o Evangelho de São João afirma isso no capítulo 14, no versículo 16.
Ok? E ele vai dizer mais que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, o seu paracleto, né? A palavra paracleto no grego é parakletos, ou seja, o termo grego que significa aquele que consola, aquele que ajuda, né? Aquele que protege, vamos ver isso mais à frente, ok? A palavra outro neste texto, quando ele diz eu rogarei ao Pai que envie outro consolador, no grego é alos, ok? Que significa outro da mesma natureza, da mesma espécie, igual com o Senhor, perfeito? Então observe que a palavra original é alos, que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, com Cristo, com o Senhor, perfeito? Ele foi para o Pai, mas o Espírito Santo é o mesmo com o Senhor, mesmo propósito, mesma espécie, mesmo objetivo, por isso o termo grego aqui é alos, perfeito? E aí vai fazer a comparação. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme ensina os testemunhos de Jeová, está batendo muito nessa tecla, é nada contra as pessoas que lá estão, deixando bem claro, né, que elas possam entender à luz das Escrituras Sagradas, porque nós cremos nas Escrituras, nos livros canônicos que foram defendidos e assim deixados para nós como aqueles livros que consideramos pelos pais da igreja como aqueles que são de fato a palavra de Deus, ok? Mas infelizmente os seus líderes ensinando errado, fora das Escrituras. Então os testemunhos de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, impessoal, ok? Conforme o ensino equivocado dos testemunhos de Jeová, as testemunhas de Jeová. A palavra correta para outro seria héteros, é o que eles entendem, ok? Que significa outro do usual ou diferente. A palavra hétero, diferente do usual, nesse sentido, né? Héteros, outro do usual. Já o termo alos, que é o termo correto do grego original, lá aonde Cristo fala, eu rogarei ao Pai que envie outro consolador, essa palavra outro é alos no original ali, expressa uma diferença, outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença, outro do tipo diferente, ok? Então, João 14,16, a palavra correta é alos, outro igual, semelhante, e não héteros, outro diferente, e nenhuma força ativa. Está aí, então, o ensino equivocado dos testemunhos de Jeová, perfeito? Vamos, então, ao segundo subtópico, o paracleto, coisa linda, né? João 16, versículo 7, ele é chamado de o paracleto, louvado seja Deus, ou seja, o consolador, o próprio Espírito Santo. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende, que protege alguém. Esse é o termo referido nos dicionários da língua portuguesa. Paracleto é aquele que defende, aquele que protege, aquele que está ao lado. O termo grego paracletos vem da proposição para, ou seja, ao lado, próximo do verbo kalel, chamar, convocar, perfeito? E de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Lá na epístola de 1 João, onde o nosso Senhor é chamado de o advogado, aquele que intercede por nós. É paracletos, é a palavra descrita lá também, ok? Intercessor, auxiliador, ajudador. Paracletos, então, é o consolador. O consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer e lembrar de tudo que o Filho vos ensinou. Está lá em João capítulo 15, no versículo 16. Louvado seja Deus, ok? Então o Espírito Santo está para nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso aí, se inscreva no canal. Você já é inscrito neste canal, o canal Escola Bíblica, que está semanalmente postando para você uma aula abençoada da CPAD. Se você ainda não é inscrito neste canal, dê o joinha, se inscreva neste canal e você terá a companhia agradável aqui do pastor André, servo de Deus, juntamente com o presbítero Gabriel. Ajude esse canal a crescer e a evangelizar o mundo, ok? Deus abençoe. Vamos continuar então. Terceiro subtópico, o seu uso no Novo Testamento. Como essa palavra é empregada no Novo Testamento? No Novo Testamento ela aparece nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho segundo escreveu João e uma vez na Epístola 1 João, capítulo 2, versículo 1. Essa palavra ela aparece 5 vezes descrita pelo apóstolo João, 4 vezes no Evangelho e uma vez numa das suas epístolas, a primeira epístola João, capítulo 2, versículo 1, ok? O termo paracletos
aparece apenas 5 vezes, como falei, 4 no Evangelho e uma na Epístola, segundo escreveu o próprio apóstolo João. Perfeito? Vamos avançar então ao segundo subtópico. Sua deidade e atributos e obras. É isso mesmo, o Espírito Santo ele é divino, ele tem os atributos do Pai e do Filho, ele é onipotente, onisciente, onipresente, e também as obras que são realizadas só são realizadas pela igreja através da unção, do poder e da direção do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que diz esse subtópico 1. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Espírito Santo é Javé, na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, Juízes 15, 14. A gente sabe que Sansão era o nazireu escolhido de Deus, e ele fazia todas aquelas proezas diante dos filisteus ali, matava muitos homens com uma queixada, com um pedaço de osso. Ninguém conseguia vencer Sansão, não era porque a força estava no cabelo dele, ali era apenas uma alusão. A força estava no Espírito de Deus que operava através da vida dele. Não é diferente hoje. Tudo que fazemos, a aula que estou dando aqui, as profecias, os milagres na igreja, porque os milagres seguirão aos que creem, só são possíveis diante do poder que o Espírito Santo de Deus tem e capacita a igreja. Paulo inclusive vai falar isso na divisão dos dons, que o Espírito Santo ele dá os dons segundo a cada um segundo a necessidade da igreja, para o que for útil. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Louvado seja Deus. É isso aí, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe esta aula com muita gente. Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui então. Observe que Deus e o Espírito Santo, essa palavra, elas sempre trabalham simultaneamente, alternadamente junto. Deu-se o exemplo aqui de Sansão no capítulo 15 de Juízes, versículo 14, que o Espírito Santo possantemente se apossou de Sansão. Olha que coisa linda. No entanto, lá no capítulo 16, versículo 20, o que aconteceu? Um versículo que nenhum crente quer que aconteça na vida dele. Vai dizer que o que Sansão não sabia era que o Senhor já havia saído dele. Observe que no capítulo 15 é dito que o Espírito Santo possantemente se apossou, tomou posse ali de Sansão para vencer as guerras, as batalhas contra os filisteus. Mas no versículo 16 vai dizer que o que Sansão não sabia era que o Senhor já havia se retirado dele. Então observe que o Espírito Santo e o Senhor, Deus, Javé, são um só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa linda, não é verdade? É a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Claro, os três são uma unidade composta, trabalhando. Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está concluindo esta obra da salvação, da restauração da minha e da sua vida, do homem que estava caído, que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa linda. Vamos avançar aqui então. Segundo subtópico, seus atributos. Vimos aí então a sua deidade, no exemplo do livro de Juízes, né? Que o mesmo Espírito Santo que se apossou de Sansão, logo em seguida o Senhor havia se retirado de Sansão, mostrando que o Espírito Santo é Senhor, é Deus. A sua deidade, a sua divindade está aqui na terra. Deus, através do Espírito Santo, está operando aqui na terra. Na vida de todos? Não, na vida dos que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, seus atributos. Vamos ver os atributos do Espírito Santo? Que coisa linda. Olha aqui os atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo é onipotente, é onisciente, é onipresente. Igual com o Pai, igual com o nosso Senhor Jesus, ok? A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o nosso Senhor Jesus, como já falei. Ele é onipotente, louvado seja Deus. Romanos capítulo 15, versículo 19, vai dizer que o Espírito Santo ele é onipotente. Romanos 15, 9 vai dizer que o Espírito Santo ele é onipotente. Vamos observar esse texto, Romanos capítulo 15, versículo 9. Vamos aqui, vamos à Bíblia Sagrada, não é isso? Romanos 15, 9, para ficar melhor. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Louvado seja, 19, perdão.
pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira, olha aí, ó, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, né? Como Paulo tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo? Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo, né? Paulo vai dizer, eu tenho pregado o Evangelho de Cristo em várias regiões, como? Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Então nós vamos observar aí a onipotência do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Os embates que o apóstolo Paulo, que nós, que a igreja tem nos dias atuais, não é verdade? Só é possível vencermos essas batalhas desta maneira, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Um crente só pode vencer as suas batalhas espirituais se ele estiver cheio do Espírito Santo, se estiver com uma vida consagrada, uma vida longe do pecado, consagração, de oração e jejum. Quando vier as batalhas, pode ter certeza, você vai vencê-la no poder do Espírito Santo de Deus, ok? Então o Espírito Santo é onipotente, louvado seja Deus, perfeito? Mateus capítulo 12, versículo 28, vai dizer que a igreja ela é capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de poder, aleluia, da igreja. Mateus capítulo 12, versículo 28, olha que coisa linda. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Olha aí, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, o Espírito Santo é a fonte de poder e milagres, é aquele que capacita a igreja, o crente, a vencer as suas batalhas. O Espírito Santo também, além de ser onipotente, ele é onipresente. Olha que coisa linda. O Salmo 139 vai mostrar isso. O salmista declarou no Salmo 139, ele disse assim: para onde me fugirei da tua presença, Senhor? No Salmo 139, olha que coisa linda, a partir do verso 7. Então aqui nós vamos ver a onipresença do Espírito Santo. Ele está em toda parte, ele está em todo lugar, operando através do poder e da ordenança do Pai aqui na terra, através dos crentes, da igreja, daqueles que creem. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Subir aos céus, tu estás lá. Se fizer ao céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Olha que coisa linda. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Observe aqui que o salmista declara aqui, falando do próprio Espírito Santo e da pessoa do Senhor Deus Javé. Olha que coisa linda. Então o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é onipresente. O salmista declara: para onde me irei? Para onde fugirei do teu Espírito? Né? Nós não temos que fazer como Adão e Eva, se esconder de Deus e do Espírito de Deus. O pecado faz isso. O pecado faz as pessoas se esconderem de Deus, faz o Espírito se afastar. Mas obviamente que se você está com a vida consagrada, buscando a presença de Deus, saiba que você é cheio do Espírito de Deus para vencer as batalhas dessa vida, ok? Então o Espírito Santo ele é onipotente, ele tem poder para te capacitar, ele é onipresente, está em toda parte, sabe o que está acontecendo ao seu redor e ele é o seu auxiliador, seu ajudador, ok? Ele é tão potente, onipresente, onisciente, que ele sabe de todas as coisas. Lucas capítulo 2, no versículo 26, é um texto que eu gosto muito, quando o Espírito Santo de Deus, ele declarou, que revelou, aliás, a Simeão, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor, o Salvador. Lucas 2, 26. Ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, ver o Senhor. Olha aí, ele foi revelado a quem? Pelo Espírito Santo, a Simeão, aquele irmão que trabalhava ali no templo, e quando se cumpriu os dias da apresentação, aleluia, do menino no templo, que era um costume judaico, ali em Lucas capítulo 2, nós usamos muito esse texto para a apresentação das crianças na igreja. Nós vamos observar então que, cumprindo-se esse dia, foi revelado ao Espírito Santo ali, a onipresença, a onisciência do Espírito Santo, foi revelado a Simeão, que era um homem crente, servo de Deus, que ele não morreria, já devia estar com a idade avançada, antes de ver o Cristo, de ver o Senhor. E quando ele pegou o menino, a criança no colo, para apresentar como costume judaico, o Espírito revelou a ele. Que coisa linda, né? Ele com aquela criança no colo e
entendia pelo Espírito Santo que aquele ali era o Salvador, o Senhor da humanidade. Louvado seja Deus, né? Dá um glória a Deus aí, porque esse texto é lindo. O Espírito Santo revela, assim, ele mostra, ele é a pessoa santa e bendita do nosso Deus aqui na terra, ainda trabalhando até que Jesus virá buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, ele também é onisciente e ele também é sempre eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha que coisa linda. Hebreus 9, 14. O texto vai dizer que o Espírito Santo, ele é sempre eterno. Olha que coisa linda. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Espírito com E maiúsculo, olha aí, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes o Deus vivo. Olha aí, o Espírito eterno, né? O Espírito, ele é poderoso, ele é eterno, ele já estava, ele é sempre eterno, ele já estava desde o princípio, parava sobre a face das águas e estará até o fim da conclusão desta obra linda de salvação, a qual eu e você fazemos parte. Louvado seja Deus. Vamos ver agora o terceiro subtópico do tópico 2, as suas obras. As obras do Espírito Santo é maravilhosa, né? Eu sou fruto da obra do Espírito Santo e você que me ouve também é. Louvado seja Deus. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou a Jesus Cristo, Lucas 1,35, né? O anjo que declarou a Maria, não é isso? Que o Espírito Santo, né, conceberia ela, né, geraria dentro dela ali aquele que haveria de ser o Filho de Deus, aquele que haveria de ser o Messias, aquele que salvaria a nossa vida. Louvado seja Deus. Lucas 1,35, o Espírito Santo gerou a Jesus Cristo. Olha as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito que dá a vida eterna. Esse texto de Gálatas é maravilhoso. Gálatas, louvado seja Deus, Gálatas capítulo 6 e o versículo 8, olha que coisa linda. O Espírito Santo é aquele que nos dá a vida eterna, hein? Olha aí a obra maravilhosa do Espírito Santo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Oh, glória a Deus. Se nós andarmos no Espírito até o fim da nossa jornada, ceifaremos, colheremos o direito da nossa vida eterna. Por isso que esse texto é bem claro. É muito daquilo que você semeia. Aceitou Jesus? Precisa permanecer fiel até o fim, ó, porque o que semeia da sua carne, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o que? Corrupção, não é verdade? Pecado, mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, a obra da vida eterna, da salvação, do direito da salvação, ela passa por nós preservarmos em nós o Espírito Santo de Deus. E isso só é possível quando a gente conduz a nossa vida no processo da regeneração, da santificação contínua, constante. Louvado seja Deus. Então, olha aí coisa linda. O Espírito Santo gerou o Senhor Jesus o Salvador. O Espírito Santo é aquele que dá a vida eterna. O Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Atos 20, 28. Vamos ver aqui que o Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem constituiu os ministros, os obreiros, os bispos sobre a igreja? O Espírito Santo. Então aqui é um conselho do apóstolo Paulo, um conselho de Lucas, um conselho aos obreiros, na direção do Espírito Santo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Quem separou foi o Espírito Santo. Obviamente que nós sabemos que nos dias atuais tem um monte de gente aí se auto-intitulando bispo, não é verdade? Reverendo, mas os verdadeiros são separados e constituídos pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? Paulo foi separado pelo Espírito Santo de Deus. Os obreiros, quando lá em Atos precisavam ser substituídos ou enviados para uma obra missionária, o texto de Atos declara que eles, orando e impondo as mãos, o Espírito Santo de Deus revelava, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que revela dentro da igreja, que conduz a igreja. Ele é o Senhor da igreja nessa dispensação. Louvado seja Deus. Vamos avançar então ao terceiro tópico. Louvado seja Deus. Heresias antigas e novas. Olha aí, mais uma vez, há muitas heresias concernentes ao Espírito Santo.
Olha aí, dê um joinha, dê um like, compartilhe essa mensagem e ajude a evangelizar o mundo. Louvado seja Deus, ok? As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia ali muitas heresias, muita confusão com relação à pessoa santa e bendita e divina do Espírito Santo, né? Haviam várias interpretações ali nos primeiros séculos, anos 100, anos 200, 300, ali mesmo com o concílio, havia ali as heresias surgindo concernente ao Espírito Santo. Nós já falamos do arianismo, então há aqui primeiro, Arió considerava também o Espírito Santo como uma criatura, e não como Senhor, mas uma criatura, louvado seja Deus. Havia aqui um seguidor muito radical de Arió, do arianismo, né? O Eunômio, esse Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre criação do Filho do Senhor Jesus. Ele até considerava que o Espírito Santo era nobre, mas era criatura, heresia, louvado seja Deus, não é isso? Então, o Filho é o criador do Espírito Santo, era a heresia que surgiu naquela época pelos seguidores de Arió. O Espírito Santo não era divino, não era uma pessoa que operava na direção do Pai, do Filho, obviamente, mas era uma criação especial, nobre, do próprio Filho. Então isso era uma heresia tamanha, porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem vida própria e age para a conclusão da obra do nosso Deus. Tropicianos. Quem eram os tropicianos? Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. Então, não era para esses homens o Espírito Santo Deus, com o Pai, com o Filho, operando aqui na terra, mas uma criatura, uma espécie de anjos, alguma coisa criada por Deus. E não é assim que a igreja, nos seus concílios, defendeu a Trindade, mostrando que os três são uma só pessoa, Deus agindo através do Filho e do Espírito Santo para a conclusão da obra da salvação e restauração da queda do homem. Louvado seja Deus. Vamos avançar então. Terceiro, pneumatomacianos. Quem eram os pneumatomacianos? Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneuma, que vem de espírito, né? Pneumatomachoi, vem de pneuma, espírito, e manchamai, falar mal, contra. Então, esses pneumatomacianos eram aqueles que falavam mal, eram contra, literalmente, a pessoa do Espírito Santo. Observe que enquanto Eunômio, que era um seguidor de Arió, ele dizia que o Espírito Santo não falava mal, era o Espírito Santo uma criação nobre, uma criatura nobre do Filho. Mas esses pneumatomacianos eram aqueles que falavam mal, denegriam, blasfemavam contra o Espírito Santo. E a gente sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não é verdade? Foi o principal defensor dessa heresia, este homem, e o movimento negava a divindade do Espírito Santo. Ponto. Não entende que o Espírito Santo é divino, já é uma heresia, assim também como os testemunhas de Jeová dizem ser apenas uma força ativa, né? Enquanto nós vemos claramente nos textos bíblicos, como vimos o próprio Espírito Santo sendo Senhor e tomando a vida de Sansão, o próprio Espírito Santo sendo aquele que no Novo Testamento capacita os bispos a coordenar o rebanho de Deus. O próprio Espírito Santo é o próprio Deus atuando e dirigindo a obra desde o Antigo até o Novo Testamento. Louvado seja Deus, ok? As heresias na atualidade. Vamos ver como está funcionando o grupo religioso dos Testemunhos de Jeová. Mais uma vez aqui, os testemunhos de Jeová sendo citados, ok? Mais uma vez eu friso todo respeito às pessoas que lá estão, mas se um de vocês me ouvem, estude as Escrituras, porque seguir um cego conduzindo outro cego, o que acontece é o abismo, cairão ambos no abismo. Então o Espírito Santo não é uma força, não é um poder impessoal, o Espírito Santo é a pessoa, a divindade de Deus atuando nessa dispensação para a conclusão da obra da salvação das nossas almas. Louvado seja Deus. Então está aqui, os testemunhos de Jeová é o seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, né? Eles, querendo ou não, seguem a linha teológica de Arió, ok? Que não considera o Espírito Santo Deus, perfeito? Apenas uma força. Então estão, de certa forma, pecando. Então, cuidado, viu? Você que entende dessa maneira. Seus líderes negam a divindade de Deus. A tradução da Bíblia deles, a tradução Novo Mundo, deixa bem claro em Gênesis capítulo 2, versículo 4,
que o Espírito Santo é uma força ativa, atribui o Espírito de Deus, que está lá em Gênesis 1:2, eles mudam, dizem que é uma força ativa. Mas nós vamos observar que a expressão hebraica, Ruach Elohim, Espírito de Deus, ela aparece 11 vezes no Antigo Testamento, mas eles consideram apenas Gênesis 2:4, enxergam apenas ali e ainda modificam para a tradução Novo Mundo, que é a tradução da Bíblia que eles seguem, como uma força ativa. Então, heresia, estão pecando, ok? O Espírito Santo em outras religiões, subtópico 3. Em algumas religiões do Oriente, a nação, em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima dos pensamentos dos antigos heresiarcas. O que é o heresiarca? Né? Explica aí para os seus alunos, professor. São os pais da heresia, né? Aqueles que defendiam a ferro e fogo as heresias e não abriam mão dela, ok? De modo que nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9, as heresias continuam hoje da mesma forma. Primeiro, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, eles se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, né? Ou seja, lá no livro do Alcorão: sou para vós mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Alcorão 61:6, né, o livro lá do Alcorão, que eu particularmente nunca li, ok? Eles interpretam essa passagem corânica, lá no Alcorão, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador. E isso não é verdade, do Paracleto. Há uma confusão aqui, porque eles confundem a palavra grega pereklitos, que significa renomado, ao redor, ilustre. A palavra não é paracletos, é pereklitos, ok? Aí o significado é outro. Significa renomado, ao redor, ilustre, ok? E não paracletos, que está em João 14:16. Eu vos enviarei o Espírito Consolador, paracletos, perfeito? É uma confusão aí da parte deles, aonde, infelizmente, é um espírito do engano, é o que a gente vê, não é verdade? Porque os textos gregos são bem claros aí, as palavras. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido. O que, se nós avaliarmos em João 14:6, que o Senhor disse que o Espírito Santo, que seria enviado pelo Pai, ele estaria conosco para sempre. E o que nós sabemos é que Maomé não está conosco nos dias atuais, ele já morreu, ok? Então há uma contradição aí. Olha o que diz aqui: convém lembrar que paraclitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, ok? Então uma interpretação lá do Alcorão deles, dos islâmicos, perfeito? Nem no Novo Testamento, nem no grego, nem na Septuaginta essa palavra pereklitos, ok? É pereklitos, é isso mesmo, pereklitos, e não paracletos, perfeito? B, resposta bíblica. Qual é a resposta bíblica para isso? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. E olha só, como eu afirmei, a promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, né? O Espírito Santo de Deus fica conosco para sempre. Então ele não pode ser Maomé, perfeito? Trata-se de um ser que não morre, olha aí, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos, né? O Espírito Santo também é sempre eterno e estará aqui até a conclusão desta obra para nos auxiliar, como a lição nos ensinou, para preservar a igreja e o crente que busca andar em santidade com o seu Senhor, com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ok? Perfeito, essa foi a aula de hoje. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e está em vós. Eu vou trazer algo interessante aqui, ó. Olha que maravilhoso. Em João 14:16 está escrito assim, para a gente terminar: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, Paracletos, ok? Para que fique convosco para sempre. João 14:16. E olha lá em João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha que coisa linda, tá vendo? Observa, o que você viu aqui? Em João 14:16, ele disse que o Pai enviaria. Meus irmãos, aí nós vamos observar então que o Espírito Santo de Deus é um com o Pai, é um com o Filho, e essa foi a aula de hoje. Glória a Deus. Já falei algumas vezes aí durante a aula, né, que
ficava aparecendo aqui em cima para você se inscrever. Eu deixei um pouquinho alto ali, mas foi proposital, para você entender a necessidade de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar com muita gente esta aula de hoje. Então estudamos um pouco a respeito do Espírito Santo de Deus. A conclusão diz que nós vimos a deidade, a personalidade do Espírito Santo, o poder, os seus atributos, ok? E que Ele está conosco nessa dispensação, agindo e operando nas nossas vidas. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, é Ele que nos aparelha, que nos capacita a vencer as lutas desta vida. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal Escola Bíblica e que Deus abençoe a sua casa, seja um aluno fiel, ame a EBD, porque um aluno da EBD é um crente mais sábio na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.